Queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe em mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Semanalmente, meus queridos, nós estamos publicando esses vídeos que são comentários da revista da Escola Dominical, esta revista publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Cada trimestre nós temos um tema interessante para estudar e nesse trimestre nós estamos sendo presenteados aí pelo pastor Erinaldo Renovato, com uma lição muito interessante falando sobre mordomia. Mordomia que, diferentemente da questão de salvação, porque nós temos esta relação com Deus no que se refere à salvação. Deus nos salvou do pecado para a vida de santificação, nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos salvou do caminho do inferno para o caminho do céu. Enfim, nos deu uma tão grande salvação. Esta garantia, este selo do Espírito sobre nós, de que pertencemos agora ao Senhor e vamos morar nos céus pela graça e misericórdia do Senhor. Mas a carreira cristã, nós já temos aprendido que ela não se limita somente à questão da salvação da alma, mas também a nossa vida cristã, ela tem a ver com as atividades que Deus tem nos confiado, no seu reino. Então todo crente é chamado, do e para, chamado do mundo para a salvação, vamos dizer assim, do mundo sistema de pecado, para a salvação, e é também chamado para uma missão. Sabemos que a igreja tem a sua missão específica em sua coletividade e sabemos que cada cristão chamado por Deus foi chamado com uma vocação e Deus lhe confiou algum talento, algum dom, algum ministério, do qual no futuro o Senhor vai pedir contas. Muito bem. Então, queridos, mordomia, nós todas as lições fazemos questão de explicar, que mordomia no contexto bíblico significa aquilo que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e diante dos homens. Então está ligado à nossa obra de serviço. Aprendemos que o mordomo, ele é o criado maior, aquele que está gerenciando um patrimônio, alguma coisa do seu senhor. Existe um senhor e ele apesar de ele comandar os demais criados, mas ele é o criado maior. Então ele não é dono da propriedade, ele não é dono dos servos, mas ele dá as determinações, dá as instruções para que esses servos cumpram o seu papel e no final ele preste conta ao verdadeiro dono do patrimônio, da obra, e ele agora preste conta como um mordomo fiel, que cuidou bem daquilo que o Senhor lhe confiou. Muito bem. Então, meus amados, já estudamos aqui sobre mordomia, estudamos sobre o que é mordomia cristã, foi a lição número 1. Depois estudamos aqui sobre a mordomia do corpo. O corpo, nosso corpo, não é nosso, é do Senhor, e Ele nos entregou para que nós cuidássemos bem dele. Foi lição já estudada. Estudamos também sobre a mordomia da alma e do espírito, e aí cumprimos este propósito maior, que é o homem na sua tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, essas três partes distintas do homem são confiadas então ao homem para que ele cuide do seu corpo físico, e cuide da alma e espírito, o espírito, no caso, aquele que se volta mais para Deus, e a alma, que é a sede aí dos nossos sentimentos, e etc. Tudo bem, isso aqui já foi estudado e estudamos a mordomia da família, muitíssimo interessante, A família também nos foi confiada,
né, para que a gente cuidasse bem da família. Estudamos na semana passada. E esta semana, meus queridos, estaremos estudando sobre a mordomia da igreja local. Mordomia da igreja local. O texto áureo da nossa lição diz assim: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. A verdade prática, nós temos aqui uma declaração: o cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. E a nossa leitura, uma leitura mista, né? Nós temos aqui Atos capítulo 9, versículo 31, depois temos 1 aos Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E por último, Hebreus 10, versículos 24 e 25, que nos diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Alguns textos, queridos, que dão já fundamentação a alguma coisa sobre mordomia da igreja. Então vamos partir desse princípio. Professores estarão dando aula. Qual é o propósito desta lição? É dizer, não é, a nossa atividade como servos de Deus, como mordomos, em relação à igreja local. Então nós iremos trabalhar nessa proposta. A lição traz o primeiro tópico, que fala sobre a mordomia dos bens espirituais, que é a valorização da palavra de Deus, a mordomia na evangelização e no discipulado, são pontos que eu vou falar aqui mais na frente. A mordomia no uso dos dons espirituais, vamos estar falando alguma coisa. O tópico número 2 da lição fala sobre a mordomia da ação social da igreja. Está aqui previsto para nós falarmos alguma coisa. E o ponto número 3, mordomia dos crentes na igreja local. É necessário congregar, não é? Líderes cristãos como mordomos e a mordomia dos membros e congregados. Bom, no meu conjunto aqui, que eu enumerei como de costume, 10 tópicos, onde nós vamos trabalhar essa ideia de mordomia na igreja. Então, queridos, em primeiro lugar, eu anotei aqui que eu já posso aproveitar o textual e a verdade prática. Mordomia na forma responsável, cuidadosa e reverente com a qual tratamos a igreja. Eu destaquei 3 coisas, A forma responsável, está falando de responsabilidade. A forma cuidadosa, claro, fala de cuidado, e reverente, reverente com que nós tratamos a igreja. Eclesiastes capítulo 5 tem um texto muito interessante, versículo 1, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Mas aqui é a primeira parte que mais nos interessa. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Muito bem. O texto áureo diz que Paulo está escrevendo a Timóteo para que ele saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E a verdade prática nos diz: o cristão deve valorizar a igreja local
como um ambiente de adoração. Então, irmãos, nesse primeiro ponto eu queria destacar, primeiro, esta forma responsável. A obra de Deus, ela precisa necessariamente ser feita com responsabilidade. As pessoas que estão em posições de liderança na igreja devem assumir suas posições com responsabilidade. Quem assume uma função com responsabilidade, ele está ciente que vai responder por aquilo que lhe foi confiado. Então, às vezes nós vemos muito, nós que lidamos com a igreja, né, pessoas que são tão zelosas, né, tão responsáveis no seu ambiente de trabalho, com a questão do horário, né, com o cumprimento do seu dever. Né. Lá ele recebe um salário. Muitas vezes na igreja é um trabalho voluntário, mas a Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nesta mordomia da igreja, nós precisamos estar preocupados em, primeiro, fazer um trabalho com responsabilidade. Não é porque nós não estamos vendo o nosso Deus assim diante de nós, não é porque a igreja é um lugar público onde todos participam e nós vamos fazer um negócio de qualquer maneira, não é? Se Deus nos confiou um ministério e nós estamos falando que a cada cristão Deus confiou um trabalho, um ministério, pode não ser um pastor, pode não ser um evangelista, um presbítero, um diácono, um missionário, né? Mas tem serviço para todo mundo na casa de Deus. E nesses meus 41 anos de evangelho, o que eu mais tenho observado, né, para a tristeza nossa, muita gente fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Não é que se ele fizer esse trabalho numa empresa de 5ª categoria, ele vai ser demitido. Então, mordomia na forma responsável com que fazemos o trabalho de Deus. Não só responsável, mas eu coloquei aqui, na forma cuidadosa. Fazer com cuidado, com esmero, né? Com dedicação, com atenção, não é? E também na forma reverente. Nós não estamos servindo ao presidente da República na igreja, nós estamos servindo, não é, a um ministro de Estado, ao governador, ao prefeito, estamos servindo, irmãos, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas, o Deus Criador do céu e da terra. Então, nós precisamos ter reverência. Há poucos dias eu estava dando um estudo na igreja falando sobre o Pai Nosso. Eu falei, olha, Pai Nosso fala da intimidade que nós temos com Ele. Mas a oração diz, Pai Nosso que estás no céu. Então, queridos, ao mesmo tempo que Ele está perto, pela comunhão, pela intimidade, Ele está distante pela questão da reverência. Então, nós não podemos admitir que alguém, né, trate o Senhor de tu, de você, como se fosse qualquer coisa. Não, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E toda reverência para Deus ainda é pouca. Então, nosso primeiro ponto, que você pode explorar mais, que eu não posso me deter aqui, porque tem outros tópicos, né? Mordomia na forma responsável, cuidadosa e reverente com que tratamos a igreja de Deus. Isso é mordomia. Em segundo lugar, mordomia da igreja no discipulado. Está aqui na lição. Realizar o discipulado na igreja é mordomia? É. E eu quero gastar aqui um tempinho falando sobre isso. É muito importante, irmãos. Vamos colocar uma coisa na cabeça. Nós não podemos dar responsabilidade a recém-nascido. O novo convertido é recém-nascido. É um crime você pegar um novo convertido e entregar responsabilidades a ele na igreja. E muita gente está fazendo isso sob a égide de estar estimulando. Não, mas na medida que eu coloco esse novo convertido para já tocar violão, porque ele é o melhor guitarrista da cidade, então eu vou colocar ele para tocar aqui no conjunto, já vou colocar ele cantando no coral, já vou colocar ele cantando no conjunto de jovens da igreja e tal. Irmãos, isso é um crime, porque ele pode ter uma estatura de um homem, de um senhor, de uma senhora, de um jovem, mas espiritualmente ele é um bebê. E às vezes esses órgãos da igreja são os lugares onde mais tem problema. Aí coloca ali um bebê que
está usando fralda espiritualmente falando, e essa pessoa muitas vezes vai se escandalizar com algumas coisas. Então, novo convertido, na minha concepção, não é para ter departamento em igreja, não. Para estar pregando em igreja, para estar cantando como se fosse um conjunto formal da igreja. Novo convertido, meu pai, para tomar mamadeira espiritual. Novo convertido é para você buscar ele em casa, para você trazer ele para a igreja, para você sentar perto dele, ajudar ele a abrir a Bíblia, né? Trazê-lo para a escola dominical, levar e fazer visita. O novo convertido não quer função na igreja, irmão. O novo convertido, ele quer cuidado. Então, o que acontece? Muitas vezes nós negligenciamos isso, e todas as vezes que nós negligenciamos o discipulado, nós vamos construindo monstrinhos dentro da igreja. Hoje nós temos pessoas que estão em posições de liderança, que estão há anos na igreja, pessoas que são trabalhosas. Sabe por quê, irmão? Porque levantaram a parede sem fazer alicerce. Porque aprenderam sobre o Apocalipse, mas não aprenderam sobre arrependimento, não aprenderam sobre regeneração, não aprenderam sobre conversão, não aprenderam sobre santificação, não aprenderam o que é perdão, não aprenderam a importância da Bíblia, a importância da oração, essas questões básicas da vida cristã. E nós vamos dando atribuições a novos convertidos. Então, queridos, o departamento de discipulado, que é a escola, né, vamos dizer, o cartão de visita da igreja, é um departamento que precisa de investimento, precisa de pessoas que tenham condições de orientar moralmente e intelectualmente e espiritualmente, tem que ter condição para ensinar, né? Nessa classe as pessoas têm que ser tratadas com muito carinho, com muita atenção, sendo fornecidas mamadeiras espirituais. Então esta pessoa passa pelo discipulado. No discipulado ele é orientado sobre a importância do batismo. Daqui a pouco essa pessoa é batizada nas águas, e aí sim, irmãos, ele vem, vamos dizer, para a segunda etapa da sua vida, né? Que agora que ele vem, se integra na igreja como membro, e agora ele vai ter as responsabilidades. Ele agora pode cantar no coral, pode cantar num conjunto de jovem, pode cantar no conjunto de senhoras, caso seja uma senhora, pode cantar no coral, tocar na orquestra, mas ele passou pela parte fundamental do ensino, que é o discipulado na igreja. Então, irmãos, toda igreja que não tem discipulado está levando pessoas não para o batismo, está levando pessoas para tomarem banho num rio ou num tanque, porque não sabem o que estão fazendo. É como hoje pessoas que estão casando sem saber nem o que está fazendo, né? Nós precisamos orientar essas pessoas para que elas saibam o que estão fazendo. Então, queridos, eu quero pontuar neste tópico aqui, que discipulado é um dos departamentos mais importantes da igreja. É a porta de entrada na igreja. É ali onde você recebe toda a orientação básica para a sua fé, e depois disso, responsabilidade. Aí a gente vai e faz um culto de novo convertido, e manda o novo convertido ir lá na frente falar. E às vezes o novo convertido diz besteira, né? E a gente às vezes não tem como corrigir e não pode falar nada, porque você mandou um bebê fazer as coisas lá. Então, muito cuidado com isso. Fica aqui uma sugestão. Coloque essas pessoas no discipulado. Do discipulado, eles vão para o batismo. Não fica esse monte de gente, fica na igreja dizendo: ah, eu não estou preparado para ser batizado. Ah, eu não sou preparado para ser batizado. Aí fica lá num conjuntão, chamado conjuntão de novo convertido, pessoas amaziadas, aqui no Nordeste a gente fala amigada, né? Pessoas que não querem casar, não querem assumir compromisso, jovens namorando, já se preparando para casar e não querem se batizar. Então, irmão, eu não quero me batizar, como não encontrou com Jesus, não se encontrou com o seu Salvador. Então, aceitou Jesus como Salvador, o caminho é a gente prosseguir para o próximo nível. Vai para uma classe de discipulado, aprende as noções básicas da fé, é batizado nas águas, volta para a igreja, é integrado à igreja, e aí sim,
ele agora vai desempenhar atividades dentro do seu nível de maturidade. Ponto. Número 3. Mordomia da igreja no ensino bíblico. Irmãos, o ensino. Eu sempre marco na minha Bíblia, quando vou lendo ali os evangelhos, e Jesus subiu ao monte e começou a ensinar-lhes. Como tem, irmãos, ensino. O ministério de Jesus foi caracterizado por ensino. Ele ensinava com palavras e ensinava na prática. Muitas vezes ele falava ensinando e corroborava o que ele falou na prática. E muitas vezes ele realizava a prática primeiro e depois trazia a lição daquela prática. Mas para Jesus tinha que haver ensino. Então, queridos, mordomia da igreja no ensino bíblico. Alguém disse uma frase para mim essa semana ou semana passada, eu achei muito interessante, eu até coloquei anotado. Quando a aplicação sistemática das Escrituras acontecer, ou o pecador se converte ou sai da igreja. Frase de A.W. Tozer. Quando a aplicação sistemática das Escrituras acontece, ou o pecador se converte ou ele sai da igreja. Sai porque a aplicação da palavra expulsa o pecado. Então, é a palavra de Deus, é o ensino. Eu conheci um pastor que ele dizia, olha, pastor Walter, ninguém muda ninguém. Se esta palavra, na unção do Espírito Santo, não mudar a sua vida, não mudar a minha vida, não mudar a vida do outro, ninguém vai conseguir mudar. Então, esta frase aqui é uma frase pesada de A.W. Tozer, que eu estou aqui parafraseando, é mais ou menos isso aqui. Quando a palavra é pregada sistematicamente na igreja. Ou o pecador se converte, ou o pecador sai da igreja, porque não dá para ficar o pecado junto com o pecador e ele ouvindo a palavra, ele não vai aguentar. E um outro irmão disse uma frase muito interessante também, que eu achei assim extraordinário esse pensamento do irmão. Ele diz assim, que nós só teremos um verdadeiro avivamento na igreja quando a palavra de Deus voltar a ser entronizada nos nossos púlpitos. É lamentável, irmãos, que alguns lugares já estão apelando para jogo de luz, fumaça e outros artifícios para cobrir a falta de glória, a falta de palavra. É incrível a quantidade de lugares onde as pessoas estão cantando o tempo inteiro e quando falta 10 minutos para o culto acabar, aí faz um arranjo, não é nem palavra, faz um arranjo e entrega para a igreja. Meus queridos, eu posso dizer com muita alegria, aceitei Jesus em 1978, na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Naquela época, uma época assim muito intensa, nós tínhamos culto de ensino na igreja, culto de ensino na igreja, toda terça e toda sexta. Hoje nós só temos um dia na semana, que é a sexta-feira, pelo menos aqui na capital. Então eu estava dizendo em uma igreja, que um ano de crente na minha época, em 78, acho que valia por 5, 6 anos de crente hoje, onde as pessoas pouco ouvem a palavra. Meu pastor cantava alguns hinos assim do inário, da harpa cristã. 8h20 ele começava o ensino, ia até 10h20 da noite. Escola dominical, as classes topadas de gente, aprendendo a palavra. Porque, meus irmãos, avivamento sem palavra não é avivamento, é aviamento. Nós estamos enfeitando muito a coisa, estamos desprezando a palavra. Mas, meus queridos, ensino da palavra na igreja é mordomia. Nós não precisamos de outro artifício. A igreja quer ouvir palavra de Deus. Pastores, lideranças, vamos ensinar a palavra de Deus. 1 hora de palavra no culto é pouco. Vamos ensinar a palavra, ler a palavra e ensinar a palavra. Ou o pecado nos afasta da Bíblia, ou a Bíblia nos afasta do pecado.
Alguém disse muito sabiamente. Então o ensino é fundamental para a igreja de Deus. Em quarto lugar, mordomia da igreja na evangelização. A gente sabe, irmãos, que a evangelização ela é a razão existencial da igreja. A igreja tem que evangelizar, a igreja tem que pregar o evangelho. Os nossos hinos precisam voltar a falar da cruz, a falar do sangue de Jesus. Nós hoje estamos ouvindo muitos hinos que são hinos antropocêntricos. São hinos para massagear o ego das pessoas. É que você vai receber vitória, é que seu inimigo vai ficar na arquibancada e você vai ficar no palanque, é que os seus inimigos vão cair por terra e tal, e que você vai, agora é só vitória. E aí, meus irmãos, deixamos a mensagem da cruz. Muitas vezes não existe uma mensagem evangelística em nossos cultos. Muitas vezes a igreja não faz nenhum trabalho de evangelização, nem nos lares, nem em lugar nenhum. E a igreja, um dos propósitos da igreja aqui na terra é a evangelização. Jesus falou lá em Marcos 16, 15, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Lá em Mateus capítulo 28, nós vamos encontrar, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, a missão da igreja é a evangelização. Se a igreja não faz a evangelização, ela falha em sua mordomia. Por quê, pastor Walter? Porque um dos propósitos da igreja ficar na terra foi para evangelizar. Você veja que essas palavras que eu citei agora aqui, tanto de Marcos como de Mateus, Jesus falou muito próximo de ser assunto aos céus. Os irmãos vejam que ali, no monte, em Betânia, Jesus perto de subir, os discípulos disseram, Atos capítulo 1, versículo 6, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Aí foi que Jesus falou para eles. Jesus disse, não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que, Senhor, esse poder? E ele completa dizendo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os dons, o poder de Deus é para impulsionar a igreja à evangelização. Se nós não estamos evangelizando, este é o aprendizado, nós vamos aprender então que estamos falhando na nossa mordomia. Tanto evangelização local, como a evangelização fora, que nós chamamos missão. Ok. Quinto lugar, mordomia da igreja no acolhimento e comunhão. Irmãos, isso é muito interessante. O nosso comentarista, ele fala de um tema muito interessante, que hoje já existe um debate muito grande sobre isso, existem livros, artigos falando sobre isso, sobre a questão dos desigrejados. Muita gente abandonou a igreja por causa da indiferença, abandonou a igreja por causa da intriga, abandonou a igreja por causa das dissensões, das contendas, porque fulano disse isso dela, porque fulano humilhou, porque fulano não deu oportunidade, porque esse pastor não prega bem, porque essa irmã me ofendeu. E assim nós temos muita gente que está abandonando a igreja, está decepcionado com o sistema e está dizendo que vai ser crente em casa. Meu querido, se você estiver me ouvindo, eu tenho que lhe dizer isso não vai funcionar. A igreja tem que congregar, nós precisamos estar juntos na igreja. Ah, pastor, mas é muita confusão. Vai ser assim até a volta de Jesus. Até porque aquela comunidade, nós não sabemos onde está a igreja. A igreja pode ter um pouquinho aqui na igreja que eu estou dirigindo, pode ter outro pouquinho ali, outro pouquinho ali. A igreja de Cristo é a igreja invisível.
Nós estamos numa comunidade religiosa e a igreja está contida nessa comunidade religiosa. Então, meus irmãos, ali tem peixe bom e peixe ruim. Ali tem trigo e tem joio. Ali tem crente quente e tem crente frio. Ali tem pessoas que estão no caminho largo e na porta larga, e tem pessoas que estão no caminho estreito e na porta estreita. Se nós não tivermos a capacidade, né, de renunciarmos, a capacidade de perdoarmos, a capacidade de sermos longânimos, irmãos, nós não vamos congregar, não vamos ter comunhão em lugar nenhum. E se um dia você sair por aí e encontrar a igreja perfeita, ela só vai ser perfeita até o dia que você chegar. Quando você chegar, acabou a perfeição da igreja. Porque não existe igreja perfeita. Cada cabeça é um mundo, e um mundo de problema, né? Então eu sou um problema, você é um problema. Agora a gente se junta numa comunidade, não é? E é bom que hajam essas diferenças, porque aí nós vamos exercitar, vamos ver se a gente é crente mesmo, né? Vamos ver se a gente perdoa, vamos ver se a gente renuncia, vamos ver se a gente tem domínio próprio. Como você vai exercitar essas características essenciais da vida cristã se você não estiver em um ambiente, não é, que contrarie muitas vezes seus interesses, né? Contraria a sua maneira de pensar e etc. Então, meus queridos, mordomia da igreja no acolhimento e comunhão. Eu sou pastor de uma igreja, eu trabalho muito isso, toda igreja que eu chego, a primeira mensagem que eu prego é sobre comunhão, porque isto é fundamental. Uma igreja será forte não pelo valor que entra na sua tesouraria, uma igreja é forte não pela quantidade de membros que ela tem, uma igreja é forte não pela estrutura física gigantesca que ela tem, uma igreja é forte, irmãos, pelo nível de comunhão que essa igreja possui, pelo amor que nós temos uns pelos outros, até porque esse amor que nós temos uns pelos outros é o que nos caracteriza como verdadeiros cristãos. Então a igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Quando chega alguém novo na nossa congregação, eu mando vir para frente. Vem para frente, irmão, você está vindo com carta de mudança, vem aqui para frente. Irmãos, olhe para esse irmão aqui, não é? Quando terminar o culto, dê um abraço nele, pergunte onde ele mora, né? A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. A igreja não pode ser um lugar de panelinha, um lugar onde se discrimina as pessoas, um lugar onde se olha com indiferença, que você entra, senta, levanta e sai e ninguém fala com você. Então a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar que chega gente complicada, porque quem escolheu salvar perdido foi Jesus. Jesus disse, veio buscar e salvar o que você havia perdido. Esses perdidos vão para onde? Vão para dentro da igreja. E a igreja tem que ter condições, não é, para acolher. Não vou falar essas fatias, né, por exemplo, que vamos dizer, o índice de complicação é maior. A gente hoje fica perguntando, né, nossa igreja tem uma estrutura para receber uma prostituta, nossa igreja tem uma estrutura para receber um toxicômano, né, um homem viciado em drogas, né, nossa igreja tem uma estrutura para receber um assassino, um criminoso que saiu recentemente da penitenciária. Nós temos essa estrutura, né? Muitos lugares não tem. A gente pede a graça de Deus para ver como lidar, né, que são situações difíceis, pessoas que enfrentaram problemas difíceis, não é? E a gente tem que acolher. Então, irmos estudando, pensando o que fazer, porque a igreja tem que ser um lugar de acolhimento e de comunhão. O salmista, no Salmo 133, ele diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ok, sexto lugar, mordomia da igreja nos dons espirituais, no recebimento e aplicação, ou mordomia dos dons concedidos à igreja, né, no recebimento e aplicação. Por que eu coloquei isso aqui, irmãos, em sexto lugar? Mordomia dos dons no recebimento e aplicação desses dons.
Porque eu preciso, primeiro, administrar essa forma como eu recebo os dons. Por exemplo, dons devem ser buscados. Paulo disse assim, olha, os dons são excelentes, mas tem um dom mais excelente, que é o dom do amor. Então, irmãos, como a gente administra essa questão da busca? Primeiro, nós estamos buscando dons espirituais, que é uma capacitação especial de Deus, uma unção especial de Deus na vida do crente. A gente não ouve essa oração, só se ela é feita em silêncio. Mas a gente não vê pessoas buscando batismo com o Espírito Santo, buscando dons espirituais. Charles Spurgeon dizia que é possível alguém morrer tendo em sua frente uma mesa farta de pão. Então, irmãos, nós temos aí o dom da palavra da sabedoria. Nós temos o dom da palavra do conhecimento. Olha só, temos o dom de profecia, temos o dom de variedade de línguas e de interpretação das línguas. Temos os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom da fé, o dom de discernimento de espíritos. Esses que aparecem, né, na carta de Paulo. Mas existem outros dons. Então, nós estamos buscando, nós estamos dizendo, Senhor, eu gostaria muito de ser usado nesse dom, buscando um dom específico, né? Isso eu acho que seja um gerenciamento do que Deus tem disponibilizado para nós. Imagine, né, como um irmão que teve um sonho, que estava no céu, aí o anjo ia andando com ele e ele vendo aqueles galpões grandes, né? Ele disse, mas anjo, e aqueles galpões ali, o que é aquilo ali? Aí o anjo mudava de assunto, aí ele foi andando, mas aqueles galpões, né? Aí, em determinado momento da trajetória, no sonho, né? Aí o irmão perguntou de novo, aí o anjo disse, não, aquilo ali não tem mais importância não. Ah, por que não tem? Ele disse, não, ali, aqueles galpões grandões ali estavam cheios de bênçãos para os crentes, mas eles não pediram, eles não buscaram. Então, irmãos, quanta coisa boa Deus tem para me dar, Deus tem para te dar. Como nós estamos precisando de pessoas com dons espirituais na igreja, irmãos. Né? Pessoas que muitas vezes nós estamos pensando que é Deus que está usando a ele, mas ele está sendo usado por Satanás. E cadê o pessoal do discernimento de espírito? Né? O irmão às vezes está falando em línguas, é uma mensagem de repente profética. Cadê os intérpretes? Né? E por aí vai mesmo. Né? Então, essa mordomia no recebimento e na aplicação do dom. Quando eu digo aplicação, estou me referindo primeiro ao lugar onde Deus quer me usar. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Tem muita gente congregando em alguns lugares porque ali ele está sendo bem servido, porque a igreja é climatizada, porque tem departamento infantil para o meu filho, porque o pastor tem uma boa palavra e eu quero ser servido. Mas, irmão, está na hora de a gente começar a perguntar, Senhor, onde é que eu posso servir? Pode ser que Deus queira você lá na grota, pode ser que Deus queira você lá na favela, pode ser que Deus queira você naquela congregaçãozinha lá, que está somente com o dirigente, né? E meia dúzia de irmão, não tem nenhuma pessoa para ficar na porta, e você tem um dom de Deus e está aí, né? Num grande templo, sentado na poltrona fofa, e está deixando de aplicar o seu dom no lugar certo. Então, irmãos, essa mordomia na busca do dom, essa mordomia no lugar onde eu aplico o meu dom e esta mordomia na forma como eu aplico o meu dom. Aqui o nosso comentarista, ele traz aqui uma palavra muito interessante, né, onde ele fala muitas vezes a aplicação do dom de forma desordenada. Paulo ensinou, né, que os dons deveriam ser usados com ordem e decência. Né? Então, ele diz assim, se muitos estão falando de língua ao mesmo tempo, né, ninguém está entendendo nada, não, é bom que tenha alguém para interpretar. Então, Paulo ele quer conduzir a coisa com ordem. Hoje está aparecendo algumas coisas no nosso meio que não é do pentecostalismo clássico. Né? Hoje nós estamos ouvindo falar em reteté, estamos ouvindo falar em refly, estamos ouvindo falar em sapato de fogo, canela de fogo, aviãozinho. Olha, mas tudo é presepada. Isso não é do pentecostalismo clássico, isso nunca foi costume das Assembleias de Deus.
Nós precisamos trabalhar dons espirituais, mas precisamos trabalhar de forma equilibrada, né? Nós não podemos fazer algo que escandalize as pessoas, né? Senão, Paulo disse, alguém vai pensar que nós estamos loucos, e nós não somos loucos, né? Nós estamos fazendo tudo, e tudo que acontece na casa de Deus tem que ser para edificação do povo de Deus. Ah, pastor, me deu vontade de eu plantar bananeira no culto. Ah, não deu vontade, mas você não vai plantar bananeira, porque isso não vai edificar ninguém. Ah, mas eu estou tão alegre, pastor, que me deu vontade de colocar um banco na cabeça e sair correndo. Você não vai fazer isso, meu irmão. Você deixa o banco no lugar lá. Eu me lembro de uma vez na igreja, né, e realmente estava havendo um derramamento do poder de Deus, e um amigo nosso deu um murro na cadeira que a mão atravessou. Aí o pastor disse, meus irmãos, vamos estar cheios do poder de Deus, mas sem destruir a igreja, sem derrubar a igreja, né? Então, irmãos, equilíbrio, né? Equilíbrio. A gente diz, ah, não, mas é porque é frio, você está no domínio do Espírito, você perde. Não, esse negócio não é coisa de cristão, não. O crente, ele tem a alegria do Espírito Santo, ele tem tudo, mas ele não perde a sua consciência, não. Isso aqui não é espiritismo, não. Não é? Nós estamos conscientes de tudo que nós estamos fazendo. Então, não é porque me deu vontade de dar uma carreira que eu vou pegar um culto e vou sair dando carreira dentro da igreja. Não vou fazer esse tipo de coisa. Não é? Que Deus me use, né, como Ele quer usar, não vou privar o Espírito, né, o Espírito Santo, mas, meus queridos, ordem e decência nunca fez mal na obra de Deus. Então, mordomia dos dons no recebimento e na aplicação. Ok. Eu quero, irmãos, aqui voltar para inserir alguma coisa. Eu terminei colocando um tópico repetido aqui, que foi a questão do discipulado. Mas como ele está aqui, eu quero que você, naquele tópico lá da mordomia do discipulado, você acrescente a questão de que no discipulado nós precisamos incentivar as pessoas a andarem com as próprias pernas. Isso eu ouvi de um pastor do Rio de Janeiro. Ele dizia, olha, irmão, você precisa aprender a andar com as próprias pernas. Ele disse, você mora lá, aí disse um bairro lá do Rio de Janeiro bem longe, você liga para mim, pastor, para ir lá expulsar um demônio lá na sua rua. Quem tem que expulsar é você, meu irmão. Então, comece a andar com suas próprias pernas. Irmão, você ora por mim, e você está orando, meu irmão? Então aprenda a orar, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a buscar os dons espirituais. Você precisa aprender a andar. Se um bebê não andar, a mãe vai levar ele para o médico. Então você tem o tempo de ser carregado no braço. Eu falei aqui que o discipulado é carregar no braço, mas daqui a pouco tem que colocar ele no chão para ele começar a andar e não demorar a correr também. Então vamos lá. Sexto lugar, né? Vamos para o sétimo lugar. Mordomia da igreja na ação social. Está aqui no ponto 2 da nossa lição. E nós vamos ver aqui, irmãos, muito interessante, está na lição, não vou me aprofundar, mas nós vamos ver que existe esse pensamento de assistência social. Nos Salmos, onde o salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão, Salmo 37, 25, lá em Provérbios, 29, 7, está escrito, informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Nós vemos aqui subentendido a questão da assistência social nos profetas. Nós vamos ver Isaías 1,17, vamos ver Jeremias 22,3, Ezequiel 16,49. Essa assistência nós vamos ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento é muito claro. Nós vamos ver quando Jesus vai se afastando ali para o deserto, e a multidão acompanha. E aí vem o entardecer, e na hora de despedir a multidão, Jesus multiplica os pães por 2 vezes, e eles comem. Nós vemos ali a preocupação de Jesus. Vamos ver na igreja primitiva, os apóstolos, diz lá que nada que eles tinham era deles mesmos, mas eles compartilhavam, não havia necessitado entre eles. Então, irmãos, é indiscutível a questão da assistência social na igreja. O único comentário que eu gostaria de deixar como um pensamento meu
é que a ação social da igreja, ela não pode ser assim muito aberta. A ação social da igreja, ela deve, antes de entregar o mantimento que os irmãozinhos trouxeram para a igreja, a gente precisa analisar com critério as pessoas que vão receber. Porque os dias de hoje não são como os dias de Jesus. Eu acredito que hoje não trabalha quem não quer trabalhar. Eu acho que existem muitas frentes de trabalho. Eu dirijo uma igreja e quem recebe cesta básica? Primeiro, eu preciso saber, essa pessoa tem compromisso com a casa de Deus? A grande maioria não tem. A grande maioria não frequenta escola dominical, não vem a culto de ensino. Eu pergunto, é dizimista? Também não. Ah, meu irmão. Então você cava o seu próprio poço de miséria e depois quer que a igreja vá lhe tirar lá de dentro? Então, vamos ver. O salmista diz assim, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A igreja está cheia de malandro que não quer trabalhar. Tem muita gente, né, que a gente só em ver o jeito dele andar, você vê que é um preguiçoso. Não quer trabalhar, eu vou pegar lá o cuscuz da velhinha que doou, vou pegar o pacotinho de feijão que o irmão assalariado trouxe e vou entregar para esse malandro, irmão. Nós não vamos fazer isso. Então, nós temos dito, olhe, a igreja tem que amar, mas a igreja tem que educar acima de tudo. Então, vamos verificar a situação. Não é? Tem muita gente que hoje está vivendo na miséria, irmão, porque bateu na mãe, bateu no pai, não é? Porque não é dizimista fiel na casa do Senhor e o devorador tem assumido o controle lá. Agora, você é um crente fiel, comprometido com a obra de Deus, dizimista fiel, um homem trabalhador. Ah, irmão, dificilmente essa pessoa vai estar aí mendigando pão. Então, a ação social, eu deixo aqui como uma palavra final, ela deve ser criteriosa no nosso meio. Nós não estamos falando de uma Jerusalém que vivia sob o domínio romano, praticamente na escravidão, né? Tempos de dificuldade, né? Onde as viúvas ficavam desamparadas. Hoje não, a viúva tem pensão, tem aposentadoria, né? Hoje tem Bolsa Família, tem um monte de coisa, irmãos, a gente precisa contextualizar a palavra, né? De modo que a gente não fique doando o pouquinho que os sinceros trouxeram para aquele que não quer nada com nada, né? E nem também fecharmos os olhos para aqueles que realmente necessitam. Na igreja não pode ter, irmãos, nenhum cristão passando fome. Não pode. A gente tem que chegar junto, tem que cuidar. A igreja cuida do corpo, da alma e do espírito. Muito bem. Oitavo lugar, mordomia da igreja no ato de congregar. Então, aqui nós vamos ver referências, né, que nós temos aqui na nossa lição, que nos diz aqui, é notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é esta falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Hebreus 10, 25 está escrito, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar dos dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Olha, irmãos, para isso aqui acontecer, eu tenho que estar inserido na coletividade. Não vou aprofundar muito o que eu falei inicialmente sobre isso aqui, mas não caia na armadilha de Satanás. Você crente em casa, você crente ao pé do rádio, tem gente tomando ceia pela televisão. Isso não existe, irmão. Você tem que estar inserido na comunidade. Eu acho até uma covardia você correr da raia. Os outros não estão lá enfrentando os problemas que a igreja tem, vá para lá também, é lá que a gente amadurece. Eu vejo assim, eu não sou melhor do que ninguém. O irmão lá tem problema, mas eu também tenho meus problemas. O irmão não tem que me tolerar, eu não tenho que tolerar o irmão. Então, para que essa fuga
né? Tem gente que quer viver porque não quer ter pastor. Tem gente que não quer ir à igreja porque não quer ser dizimista. Tem gente que não quer ser ir à igreja porque acha que a igreja é problema e tudo. E nós vamos caindo em uma armadilha, né? Não deixe de congregar. Vai chegar um tempo que o senhor e a senhora vão desejar estar numa igreja e não vão poder mais. Aproveite enquanto você tem. O que você tem hoje está jogando fora. Tem irmãos que estão aí em países, né, muçulmanos, que não aceitam o cristianismo, em países aí hostis ao evangelho, e os irmãos estão aí nos subterrâneos, nas cavernas, nos túmulos, né, aí nas catacumbas de cemitério, se reunindo, irmão, porque não pode. Eu posso e vou negligenciar? Não. Eu vou dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista disse: eu prefiro estar às portas da casa do Senhor do que em outras partes 1000. Eu quero estar. O salmista diz: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Rei meu e Deus meu. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. E em nono e último lugar, vou fechando por aqui por causa das horas, né? Mordomia no pastoreio da igreja. Ponto, tópico 3 e subtópico 2, nos diz assim: os pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. É o nosso papel cuidar das almas que o Pai nos confiou. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e ele disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aqui, né, o autor coloca: aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho. Então, irmãos, não tem nem o que aprofundar. Nós somos pastores, não é? E Deus nos confiou um rebanho, a gente precisa cuidar do rebanho, o pastor tem que ter cheiro de ovelha, o pastor tem que estar entre as suas ovelhas, o pastor tem que ser carinhoso com as suas ovelhas. O nosso saudoso pastor José Neco, né, que partiu para a glória, ele nos dizia assim: olha, irmãos, a igreja é o nosso patrão, é a igreja que cuida de nós, é a igreja que nos dá sapato, nos dá paletó, nos dá casa, nos dá carro, para aqueles que vivem do Evangelho, né? Então, meus queridos, eu não vivo exclusivamente do Evangelho, porque tenho minha renda, do meu salário, né? Estou na reserva, né? Reserva remunerada do Exército, então tenho minha manutenção, né? Mas mesmo assim, a igreja tem cuidado de mim. Eu não lembro quando comprei uma camisa, quando comprei uma gravata, né? Quando comprei a igreja nos dá. Então você cuida bem da igreja e a igreja cuida bem de você. Nosso pastor presidente, há pouco tempo tivemos uma convenção aqui num ginásio na nossa capital, e quando ele chegou de carro com a sua esposa, estavam os irmãozinhos com braçadeira, né? Ali abrindo portão, conduzindo o estacionamento, e ele chorou, porque ele disse à sua esposa: minha filha, esse povo, né, faz o trabalho voluntário, não estão ganhando nada em matéria de remuneração, os irmãos correndo para organizar, às vezes chegaram de tarde, estão até de noite trabalhando, e o nosso pastor disse: como nós vamos maltratar um povo como esse? Então, meus queridos, minha experiência como pastor, nunca encontrei igreja ruim. Se existe uma igreja ruim, eu ainda não passei por ela. Em todas as igrejas, os irmãos têm me tratado com tanto carinho, né? Eu estou numa congregação, gosto muito de fazer uma sopinha, às vezes depois do culto. Termina o culto, eu chego, eles colocam nos copinhos assim, o pessoal compra e tal. Aí eu digo: oh, meu Deus, perdi a sopa, né? Fiquei atendendo alguém, daqui a pouco vem uma irmãzinha e diz: ô pastor, a sua sopinha está ali, está num prato quentinho, tudo arrumadinho. E eu digo assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Como o povo de Deus é um povo maravilhoso. E quando a gente cuida bem do rebanho do Senhor,
o rebanho do Senhor cuida bem da gente. É cuidando das ovelhas que nós vamos ter a lã e vamos ter leite da ovelha, né? Agora, se nós maltratarmos, né? Se nós formos prepotentes, se nós quisermos ser dominadores, como disse Paulo, né? Então, meu irmão, vai dar tudo errado. Mas, cuidando bem do rebanho de Deus, sendo mordomos no pastoreio, Deus vai nos abençoar poderosamente. Queridos irmãos, fica esses tópicos aí, não é? Esta meditação, essa reflexão nossa, e eu quero apenas que você construa ideias, né, que possa aperfeiçoar. Se você gostou desse vídeo, de repente está assistindo pela primeira vez, aí embaixo está aí para você se inscrever, se inscreva, depois vai aparecer um sininho, você clica nele, vai ativar as notificações, e toda semana, a partir aí das 11h30 da manhã, você vai estar recebendo toda terça-feira um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, vai nos ajudar muito, aí onde tem a mãozinha, dê o like, né? E você vai estar ajudando esse vídeo, valorizando o vídeo para o YouTube, é muito bom. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, até a nossa próxima aula, semana que vem, se Jesus não tiver voltado e Ele nos permitir. Deus vos abençoe.